Urgente. Conflito no Irã se intensifica em 2026. Ataques dos Estados Unidos e Israel atingem instalações estratégicas, resultando na morte do líder supremo Ali Khamenei. Em retaliação, Irã lança mísseis e drones contra países do Golfo e bases dos Estados Unidos, causando danos e interrupções. O conflito se alastra com a entrada de aliados. Hezbollah ataca Israel, que responde com bombardeios em Beirute, aumentando o risco de guerra regional. Especialistas alertam para 3 cenários: escalada militar, ataques retaliatórios contínuos ou pressão internacional por negociação. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Em meio às manchetes urgentes sobre a escalada do conflito no Irã em 2026, com ataques e retaliações que abalam o Oriente Médio, surge uma pergunta crucial. Você já parou para pensar na ligação entre o Irã de hoje e a história do povo de Israel? Parece improvável, né? Mas a verdade é que o antigo Império Persa, que ficava onde hoje é o Irã, teve um papel fundamental nos planos de Deus para Israel. Um papel que ecoa até os nossos dias. Vamos mergulhar nessa história fascinante que está registrada na Bíblia e que nos mostra como Deus, em sua soberania, pode usar até mesmo os maiores impérios do mundo para cumprir suas promessas. Nossa história começa em um momento de profunda crise para o povo judeu. Estamos no ano 586 a.C. O reino de Judá, com sua capital em Jerusalém, foi devastado. O Templo de Salomão, o coração da fé judaica, foi reduzido a cinzas, e a elite do povo foi levada cativa para a Babilônia. Esse período, conhecido como o exílio babilônico, foi uma época de lamento e desespero. Parecia que as promessas de Deus a Abraão e Davi haviam chegado ao fim. Era o fim de uma nação? Era o fim da linhagem que daria origem ao Messias? Para muitos, a esperança estava morta. Mas Deus nunca abandona seu povo. Mesmo no exílio, ele estava agindo nos bastidores da história. Enquanto os judeus choravam junto aos rios da Babilônia, um novo poder surgia no leste, o Império Persa. E à frente dele, um homem cujo nome seria imortalizado nas páginas da Bíblia: Ciro o Grande. A ascensão de Ciro foi meteórica. Ele unificou as tribos persas e medas e, em 539 a.C., conquistou a poderosa Babilônia de forma surpreendente, quase sem derramamento de sangue. Para o mundo, foi uma manobra política e militar genial, mas para quem conhecia as profecias, era o cumprimento da palavra de Deus. Quase 200 anos antes, o profeta Isaías já havia anunciado o que aconteceria. Em Isaías 44 e 45, Deus fala diretamente sobre Ciro, chamando-o pelo nome. Ele o chama de meu pastor e seu ungido, dizendo que ele o usaria para libertar seu povo e reconstruir Jerusalém e o templo. Imagine a surpresa dos judeus exilados ao verem essa profecia se cumprir diante de seus olhos. O conquistador pagão, Ciro, era, na verdade, um instrumento nas mãos do Deus de Israel. E Ciro não decepcionou. Logo no primeiro ano de seu reinado sobre a Babilônia, ele publicou um decreto que mudaria o curso da história. Esse decreto, registrado tanto no livro de Esdras quanto em achados arqueológicos como o Cilindro de Ciro, permitia que os povos cativos, incluindo os judeus, retornassem às suas terras e reconstruíssem seus templos. Ciro não apenas permitiu, mas incentivou e financiou o retorno. Ele devolveu os tesouros do templo que Nabucodonosor havia roubado. Essa política era revolucionária. Enquanto os babilônios deportavam povos para controlá-los, Ciro promovia a tolerância e o respeito, acreditando que súditos felizes eram súditos leais. Mas como um rei persa pagão tomaria uma decisão tão favorável aos judeus? Aqui entra outra figura crucial que vivia na corte: Daniel. Daniel, que havia sido levado para a Babilônia ainda jovem, serviu a vários reis babilônicos e, com a chegada dos persas, continuou como um alto funcionário do governo sob Ciro e, mais tarde, Dário. A Bíblia nos conta que Daniel era um homem de sabedoria e integridade incomparáveis, e é muito provável que ele tenha tido acesso direto a Ciro. Imagine Daniel, um fiel servo de Deus, mostrando ao novo imperador do mundo as antigas profecias de Isaías que falavam sobre ele. Ciro, pelo nome. Aquele pergaminho, escrito quase 2 séculos antes, era a prova de que o Deus dos Hebreus
era o Deus que governa a história. Foi esse o catalisador que levou Ciro a emitir seu famoso decreto? A Bíblia não diz explicitamente, mas a conexão é poderosa demais para ser ignorada. Daniel foi a ponte entre a profecia e o cumprimento, o conselheiro que sussurrou a vontade de Deus no ouvido do poder. Com o decreto de Ciro, o primeiro grupo de judeus, liderado por Zorobabel, retornou a Judá. A jornada de volta foi cheia de esperança, mas a realidade que encontraram foi dura. A terra estava devastada e havia oposição dos povos vizinhos. A reconstrução do templo começou, mas logo foi interrompida por intrigas políticas e desânimo. Foi um período de estagnação que durou quase 20 anos, mas Deus não havia terminado. Ele levantou os profetas Ageu e Zacarias para despertar o povo. Suas mensagens eram claras: é tempo de reconstruir a casa do Senhor. Inspirados por suas palavras, o povo retomou o trabalho. E o segundo templo foi finalmente concluído e dedicado por volta de 516 a.C., sob o reinado de Dário, o Grande, sucessor de Ciro. O coração da adoração judaica voltava a bater. Décadas depois, uma segunda onda de retorno aconteceu, liderada por Esdras, um escriba e sacerdote. A essa altura, o rei persa era Artaxerxes I. Esdras tinha uma missão diferente. Não era construir muros de pedra, mas reconstruir a identidade espiritual do povo. Ele trouxe consigo a lei de Moisés e liderou um grande avivamento espiritual em Jerusalém, ensinando ao povo a palavra de Deus que muitos haviam esquecido durante o exílio. Ele instituiu reformas para purificar a comunidade e restaurar a aliança com Deus. O trabalho de Esdras foi vital para garantir que o judaísmo não fosse apenas uma identidade cultural, mas uma fé viva e vibrante. Pouco tempo depois de Esdras, outro judeu da corte persa sentiu o chamado de Deus. Seu nome era Neemias. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes, uma posição de grande confiança e proximidade com o monarca. Ao receber notícias de que os muros de Jerusalém ainda estavam em ruínas, deixando a cidade vulnerável, Neemias ficou de coração partido. Ele orou, jejuou e, no momento certo, apresentou seu pedido ao rei. Movido pela graça de Deus, Artaxerxes não apenas permitiu que Neemias fosse a Jerusalém, mas também o nomeou governador e lhe deu cartas e recursos para a reconstrução dos muros. Neemias era um líder e administrador extraordinário. Enfrentando oposição feroz, ele organizou o povo e, em incríveis 52 dias, os muros de Jerusalém foram reerguidos. A cidade estava finalmente segura. A obra de Zorobabel, Esdras e Neemias, todos eles operando sob a autorização e proteção do Império Persa, restaurou tanto a estrutura física quanto a vida espiritual e cívica de Jerusalém. Mas talvez a história mais dramática dessa conexão entre a Pérsia e Israel seja a de Ester. A história se passa em Suzã. Essa cidade era a capital do império, durante o reinado de Assuero, também conhecido como Xerxes I. Ester era uma jovem judia órfã. Ela foi criada por seu primo Mardoqueu e ela torna-se rainha da Pérsia. Tudo parece um conto de fadas, mas o perigo se aproxima. Um alto oficial do reino chamado Hamã, cheio de orgulho e ódio, trama um plano para exterminar todos os judeus do império. Ele consegue convencer o rei a assinar um decreto genocida. A morte parecia certa para o povo de Deus. É nesse momento que Mardoqueu envia a Ester sua famosa mensagem. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ester, arriscando a própria vida, decide interceder pelo seu povo. Ela jejua, ora e corajosamente se apresenta diante do rei. Através de sua sabedoria e coragem, o plano maligno de Hamã é exposto e a situação se inverte completamente. Hamã é executado e o rei emite um novo decreto, permitindo que os judeus se defendam de seus inimigos. Em vez de um dia de massacre, tornou-se um dia de libertação e vitória. Essa salvação milagrosa é comemorada até hoje pelos judeus na festa do Purim. A história de Ester é o exemplo máximo de como Deus posiciona seu povo em lugares de influência, mesmo nos corredores do poder pagão, para proteger e preservar a linhagem da promessa. Uma jovem órfã se tornou a salvadora de sua nação. Tudo sob o domínio do Império Persa.
O que todas essas histórias nos ensinam? Elas nos mostram um princípio fundamental da soberania de Deus. Deus está no controle da história. Ele levanta impérios e derruba impérios. Ele usa reis pagãos como Ciro e Artaxerxes como seus instrumentos. Ele coloca pessoas como Daniel, Neemias e Ester em posições estratégicas para cumprir seus propósitos. Para o povo de Israel, o Império Persa não foi um inimigo, mas um protetor divinamente ordenado. Foi através da Pérsia que os judeus puderam voltar para casa, reconstruir o templo, restaurar os muros e restabelecer sua vida espiritual. Essa restauração foi essencial, pois manteve viva a nação e a fé, através da qual, séculos mais tarde, o Messias, Jesus Cristo, nasceria. Sem o decreto de Ciro, sem a coragem de Ester, sem a liderança de Neemias, a história da salvação, como a conhecemos, poderia ter sido muito diferente. O Império Persa, o Irã de hoje, teve um papel indispensável no plano redentor de Deus. Essa conexão histórica nos lembra que Deus trabalha de maneiras misteriosas e que sua fidelidade à sua aliança e às suas promessas é inabalável. Ele pode usar qualquer pessoa, qualquer nação, qualquer circunstância para realizar sua vontade soberana. Olhar para essa história nos enche de fé e esperança, sabendo que o mesmo Deus que agiu nos dias de Ciro e Ester continua no trono hoje, tecendo os fios da história para a glória do seu nome e o bem do seu povo. Obrigado por assistir. Se essa história te abençoou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que Deus te abençoe e até a próxima.